Amém. Uma frase desse canto fala: nosso desejo é servir ao Senhor. Amém. E o Senhor encontre mesmo em cada um de nós essa disposição e esse desejo de servir ao Senhor. Quanto tempo que nós usamos para servir ao Senhor, para adorar o Senhor, para estarmos reunidos no nome do Senhor? Nós sabemos que Eclesiastes 3 fala que há um tempo debaixo do céu para todo o propósito de Deus. Amém. E há tempo para tudo. E muitas vezes nós vivemos uma vida tão agitada que dizemos: não temos tempo, não tenho tempo, não dá tempo. Bom, tempo. Um dia tem 23 horas e 59 minutos. É isso? É isso que tem um dia? 23, 59. Quantos minutos tem o dia? 1440 minutos. Quantos segundos tem? 86.400 segundos no dia. O mês tem 707 horas. O ano tem 8.492 horas. Quanto tempo? Já fez a matemática? Todo esse tempo, quanto nós temos dado desse tempo para o Senhor? Quanto tempo nós separamos para nos dedicarmos, para nós nos reunirmos, para nós louvarmos, adorarmos e rendermos graças a Ele, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E muitas vezes nós falamos: não temos tempo. Às vezes nós estamos dizendo: só de sábado e domingo. E as pessoas falam: mas eu vou no sábado e domingo e não tenho tempo. Eu vou no domingo, mas não tenho tempo. E diz que não tem tempo. Mas o tempo, ele pertence a Deus. Olha quantas horas, quantos minutos, quantos segundos de fôlego e de vida que Deus tem nos dado. Tá? O que nós temos feito com o tempo que Deus tem nos dado? Ou nem pensamos nisso? Ou não valorizamos isso? A nossa vida é como a neblina. Que aparece de manhã, já logo sai o sol de cima. Somos como a flor da erva, que cresce, daqui a pouco ela murcha e acaba. O apóstolo Pedro, que estamos no Salmos falou, como Pedro falou, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o que nós estamos fazendo com o tempo que Deus tem nos dado? Às vezes nós viemos para a reunião e estamos ouvindo uma palavra de 30 minutos, às vezes ficamos impacientes, não vemos a hora que acaba. Está sendo muita palavra, está demorando demais. Nós estamos condicionando o tempo sempre ao nosso benefício e não em benefício do Senhor. A nossa vida não nos pertence, a nossa vida pertence ao Senhor. Amém. E os prolongar da vida e a longevidade é Deus que dá. Não porque existe em nós alguma capacidade ou força, né? Ou a nossa limitação, os nossos cuidados, o que nós tomamos, que vai fazer nós vivermos longos anos.
Porque a vida, quem nos deu é o Senhor. E como a nossa vida é preciosa aos olhos do Senhor. Quero falar um pouco, eu comecei falando sobre isso porque essa frase me mostrou que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Apresentarmos diante dele, como diz o salmista, né? Apresentarmos diante dele com um cântico e sabermos que o Senhor é Deus. Salmo 100 fala: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. E servir ao Senhor com alegria. Temos que ter alegria em servir ao Senhor. Amém. Alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Tenha algo para expressar ao Senhor. Louvor de adoração, de gratidão ao nome do Senhor. Porque Ele é Deus. Porque foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastor. Então o Senhor tem tido um cuidado tremendo para conosco. Seus olhos têm estado sobre nós dia e noite. Mesmo quando nós estamos dormindo, Ele está cuidando de nós. Amém. Nos dando fôlego de vida e o ar para respirar. Então a nossa vida depende inteiramente do Senhor. Amém. Vamos deixar de dizer que eu não tenho tempo. E o Senhor pode se irar com essa atitude, com esta falta de amor e de reconhecimento do que Ele é para nós. Ele é tudo para nós, Ele é o tesouro que nós temos guardado dentro do nosso coração. Davi, no Salmo 90, ele falou algo que aconteceu com ele. Abra em Salmos 90, eu nem vou começar por esse versículo, mas vou começar, estou lembrando, Salmos 90. Versículo 10, Salmos 90, versículo 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ele falou essa palavra e aconteceu com ele. Com quantos anos Davi morreu? Com 70 anos Davi morreu. Então o que nós falamos está estabelecido. Provérbios fala assim, que estás enredado com aquilo que dizem os seus lábios. Nós estamos presos com aquilo que nós falamos. Toda palavra que sai da nossa boca, ela não cai por terra e dissolve, mas toda palavra sobe diante do Senhor. Não tem como apagar. E não volta vazia, né? E não volta vazia. Ela cumpre na sua totalidade. Bom, em toda a vida que Davi viveu durante os 70 anos, 40 anos de reinado, ele começou com 30 anos, estabelecido como rei em Israel, e reinou 40 anos e morreu com 70 anos. Depois o seu filho Salomão começou a reinar no lugar de seu pai. E ele reinou também 40 anos, Salomão, mas morreu com quantos anos? 59 anos. Morreu Salomão. Depois que Salomão morreu, seu filho Roboão começou a reinar. E reinou somente 17 anos. E morreu com 58 anos. Quando nós vivemos uma vida em servir ao Senhor, em priorizar o reino de Deus,
as coisas são totalmente diferentes. Em Israel, eu comecei a falar sobre esses 3 reis, Davi, Salomão e Roboão, essa família, essas 3 gerações que reinaram em Israel. Mas quando Davi reinava, ele foi um homem de guerra, que venceu todos os seus inimigos, conquistou os reinos e foi vencedor. Em toda a batalha que ele enfrentava, durante o seu reinado, ele reinou 40 anos, e 40 anos ele tirava despojos dos seus inimigos. Eu lendo sobre isso, por ano, Davi recolhia de despojo dos inimigos de ouro 19.800 quilos de ouro. Você pensou? Por ano. Vezes 40 anos. Quanto que dá? Então você vê o quanto que ele tinha conquistado de riquezas. Mas havia um propósito em tudo aquilo que ele estava fazendo. Guardar para construir o quê? Uma casa para o Senhor. Então toda a riqueza que ele construiu, que ele ajuntou, havia uma finalidade: é para construir uma casa para a glória do Senhor. Eu escrevi bastante versículos, mas eu não vou ler porque não vai dar tempo. Mas assim, temos de alongar a palavra para o nosso entendimento, que eu quero colocar palavra-chave nessa noite. Mostrar que quando Salomão começou a reinar, já houve uma palavra sobre a vida dele, que Deus daria descanso para ele, de todos os inimigos. Salomão não precisava fazer como seu pai Davi, que lutou e guerreou, derramou um monte de sangue. Por isso veio uma palavra de Deus para Davi, Deus dizendo: você não vai me construir um templo, uma casa, porque você derramou muito sangue. O seu filho que vai nascer, que vai se chamar Salomão, esse vai me edificar uma casa. Veja bem, as coisas de Deus sempre são progressivas. Deus não começa algo e para pelo meio do caminho. Então Davi, antes de morrer, falou: filho, olha, está depositado, tem um depósito enorme de riquezas para você construir uma casa para o Senhor. Porque o Senhor falou que eu não iria construir, porque eu derramei muito sangue, mas você, meu filho, vai construir. Bom, Salomão começou a reinar com todo aquele tesouro depositado em depósito, mas não tinha começado a construir. Mas depois do 4º ano ele começou. A palavra fala assim que ele resolveu construir a casa do Senhor. Bom, eu resolvi, está resolvido, tá? Mas ele tinha que começar. Então depois a palavra fala que ele começou a construir a casa do Senhor. E durou 7 anos para construir o templo do Senhor. E segundo as crônicas, assim que fala que então Salomão terminou a casa do Senhor. Mas o que eu estava lendo, interessante, na época que Salomão terminou o templo, que o templo foi inaugurado, sabem que época? Não sei se vocês já ouviram falar, mas eu lembro que época foi que Salomão terminou o templo e a glória do Senhor foi derramada sobre aquela casa. Sabe que época? Na época dos tabernáculos. Tem tudo a ver ou não? Tem tudo a ver. Então a glória
do Senhor encheu toda a casa no dia da sua dedicação. A glória do Senhor encheu a casa que os sacerdotes não podiam nem ministrar o tamanho da glória e da manifestação do Senhor sobre aquele local que havia sido edificado para o nome do Senhor. Eu quero mostrar para vocês nessa noite o seguinte: a casa de Deus foi construída com toda a riqueza, com muito ouro. Quando o rei do Egito veio saquear, na época de Roboão, depois de Salomão, guerrear contra ele, saquear, e levou todo o ouro que existia. Eles levaram 750 toneladas de ouro. Você pensou? É muito ouro. E tudo aquilo tinha sido construído para a casa do Senhor. Isso quer dizer, para nós construirmos a casa do Senhor, o ouro fala sobre pureza, fala sobre santidade. Quando nós construímos para o Senhor, nós edificamos para o Senhor, tem que ser com toda pureza e com toda santidade do nosso coração. Hoje não se constrói uma casa, um templo de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de bronze mais, naturalmente, para que Deus possa habitar. Deus não habita mais em lugar de pedra, mas Deus habita dentro do nosso coração. Amém. Nós somos o lugar da glória do Senhor. Somos o lugar que foi estabelecido por Deus, mas precisamos construir com toda a pureza, com toda a santidade. Para Deus, não se pode construir com material de segunda, nem de terceira. Para Deus, temos que ter a atitude que teve Salomão quando ele foi sacrificar para o Senhor. Sacrificar o Senhor era simplesmente um cordeiro. Não fez sacrifício. Se ele levasse um cordeiro para sacrificar, estava feito sacrifício. Mas ele falou para Deus: eu vou sacrificar 1000 cordeiros. Eu posso pensar o que ele pensou. Salomão pensou: para Deus é tudo ou nada. É? Ou damos tudo para o Senhor ou não damos nada. Não tem meio termo. Exatamente isso que tem que acontecer dentro do nosso coração. Senhor, Tu és o Senhor absoluto na totalidade na minha vida. A minha vida, Senhor, é o Teu reino. A minha vida, Senhor, é a Tua habitação, a tua morada, o Teu tabernáculo, o Teu santuário. Então não é com qualquer coisa que nós podemos edificar para o Senhor. Então Deus dá todo o suporte necessário. Deus nos dá toda a condição necessária para nós edificarmos essa casa para Ele, para a sua glória. A palavra diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Então a glória dessa última casa, ela não vai se revelar no templo de pedra, mas ela vai se revelar dentro do seu coração. Ele vai se manifestar, ele vai se dar a conhecer. Agora, eu fiz um resumo dessa palavra, mostrando que Deus tem para nós toda a riqueza. Toda. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você quer ser surpreendido por Deus? Busque o reino em primeiro lugar. Quer ser surpreendido? Deus vai te surpreender. Agora, o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar?
Toda a minha vida, todo o meu tempo pertence ao Senhor. Se der tempo de fazer outras coisas, eu vou fazer, mas eu vou priorizar aquilo que é o reino de Deus, aquilo que é a vontade, o desejo, o querer do meu Senhor, do meu mestre, do meu amo e do meu dono. É diferente, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Então eu vou voltar a insistir: o que nós temos feito com o tempo de vida que Deus tem nos dado? Davi falou 70, 80, ele ficou nos 70, ele morreu com 70. Mas hoje Deus tem nos dado, através de Jesus, uma vida eterna. Porque a palavra diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. No grego quer dizer uma nova criação. Então nós somos uma nova vida diante do Senhor. Quando nós determinamos em viver para servir ao Senhor, pode ter absoluta certeza, Ele vai, vou insistir de novo, nos surpreender. Vai te surpreender. Amém. Não diga: eu não tenho tempo para servir o Senhor, não tenho tempo de participar das reuniões, porque o tempo pode parar na sua vida e o tempo acabar. Nós cantávamos um canto bem no começo, que dizia assim: castelo forte é o nosso Deus, espada e escudo. Então o tempo de Deus é agora, é hoje. Então, se nós ouvirmos a voz do Senhor, nós não devemos endurecer o nosso coração. Deus quer que nós tenhamos esse desejo, esse querer em servir a Ele. Davi fez uma orientação para Salomão, para o seu filho, quando ele começasse a reinar. Olha, enumerou algumas coisas. Davi falou para Salomão: para servir ao Senhor, para que a presença do Senhor estivesse junto dele, juntamente com o seu povo, que o Senhor fosse com ele em tudo aquilo que ele realizasse, que ele tivesse prudência, e essa prudência seria concedida pelo Senhor, que ele tivesse o entendimento do Senhor, que ele observasse a lei do Senhor, que ele tivesse coragem no serviço ao Senhor, e que ele fosse forte, que ele tinha coragem, que ele sejasse destemido e que não deixasse de se desencorajar em servir ao Senhor e construir uma casa para o Senhor. Muitas vezes temos lutas, temos batalha, e muitas vezes fala: puxa vida, estou desanimado, quero desistir. Não, nós temos que olhar para o Senhor, que é o provedor de todas as coisas. Amém. Não existe situação e circunstância que Deus não possa mudar nas nossas vidas. Não existe. Amém. Ele é Senhor absoluto de tudo. Amém. Mas muitas vezes nós somos provados, e como somos? Deixa eu voltar um pouco. Lembra de Gideão? Quando veio a palavra do Senhor para ele convocar um exército para lutar contra os inimigos, então houve uma convocação, veio 32.000 homens e se formou um exército. 32.000 homens. Muito bom. Mas Deus falou: Gideão, é muita gente. Traz uma palavra para o exército. Quem for covarde, quem for medroso, volta para trás, vai para casa.
O que aconteceu? 22.000 foram covardes e medrosos e voltaram para trás. Pela palavra. Ficou 10.000. 10.000 homens. Deus olhou. Falou: Gideão, tem muita gente ainda. Coloca eles à prova. Primeiro foi a palavra. Fala e a palavra. Então, pela palavra, eles voltaram, 22.000 pela palavra. Depois Deus falou: Gideão, coloque eles à prova. Vamos ver quem é os verdadeiros valentes mesmo. Levam eles ao ribeiro e fazem eles beber água lá. E você vai observar. Aqueles que chegarem lá, jogaram a espada de lado, lá, né? Suas ferramentas de guerra, e forem beber água lá, deitado lá, você coloca a parte. Mas aqueles que segurarem a espada na mão e beber água assim como um cão, você separa. Bom, os que foram aprovados foram 300. 9.700 estavam despreparados. Foram reprovados no teste. Deus nos testa para ver a que está no nosso coração, se estamos prontos. Então Deus falou para Gideão: ó, esses 300 é meu exército. E continuando a história, vocês vão ver que eles não precisaram nem guerrear. Só quebraram os cântaro lá e Deus venceu os inimigos por ele. Olha o que Deus faz. Deus prova cada um de nós, para saber o que está no nosso coração. Se nós estamos servindo a Ele com alegria, com amor, que estamos interessados em fazer a vontade dEle, que nós estamos sempre orando como Jesus ensinou, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém. Assim nós temos orado? Ou temos dito: Senhor, me abençoa, resolve esse problema, Jesus, cura ali, abre as portas lá, faz isso, Jesus. Sempre nós dando ordem para o Senhor e querendo pegar as mãos de Deus, direcionar as mãos de Deus, né? Para que Deus faça isso, Deus faça aquilo. Deus nos serve e nós do Senhor. Ele não tem nos chamado para isso. Ele tem nos chamado para nós sermos filhos que fazem a tua vontade, que clamam pelo seu reino, pela sua justiça, pela sua paz, pela sua alegria. Esse o Senhor espera de cada um de nós nestes dias. Então nós somos muitas vezes provados para ver o que está dentro do nosso coração. Como está a casa do Senhor? Como está esse templo? Já está cheio de ouro? Completo? Eu vou dizer uma coisa para vocês. A glória do Senhor no primeiro templo, a glória encheu toda a casa, porque a casa estava coberta de ouro, totalmente. A quantidade de ouro que eu falei para vocês. Toda de ouro por dentro. E o nosso coração está totalmente cheio de ouro por dentro. A nossa vida está totalmente cheia de ouro por dentro. Se está totalmente cheio de ouro, vai haver glória. A glória está pronta para o Senhor. Mas se não tiver ouro por dentro de nós, não vai haver glória. Porque Deus não habita aonde não existe santidade, aonde não existe pureza, aonde não existe a natureza dele. A glória vai ser revelada numa casa que esteja totalmente acabada, esteja pronta. Quando Davi ordenou seu filho para construir o templo e Salomão construir, ele demorou 7 anos, ele acabou, ele teve decisão, teve atitude, teve perseverança, ele acabou, a glória do Senhor se revelou. E hoje, se esta casa estiver inacabável, não estiver totalmente acabada, não vai ter glória. Deixa eu voltar para um exemplo natural. Você tem um terreno, precisa ter um local, né?
para construir uma casa. E você começa a construir os alicerces, os fundamentos, começa a levantar a casa e para a casa. Você vai morar nessa casa? Não. Agora eu levantei, eu respaldei a casa, mas você vai morar na casa só respaldada? Não. Você colocou a laje, né? Mas você vai morar na casa só levantado de alvenaria e laje? Não. Se você não terminar a casa e colocar todos os utensílios dentro da casa, você pode até terminar a casa. Mas se você não colocar todos os utensílios dentro da casa, você não vai morar na casa, não é verdade? Você procura sempre colocar o melhor, não é verdade? Você constrói, colocar as melhores coisas que você tem, que você ama, que você deseja. Sabe, assim é Deus para com a nossa vida. Nós vamos terminar essa casa totalmente para que haja a glória do Senhor. Casa inacabável, que não está acabada, Deus não vai manifestar e revelar a sua glória. Mas é preciso terminarmos na plenitude, dizer: Senhor, agora estou rendendo graça, como Salomão falou. Muito obrigado. Senhor, eu edifiquei essa casa para o Senhor, mas quem sou eu que esta casa, do tamanho que é o Senhor nosso Deus? E o Senhor é tão grande que nem os céus podem te conter, quanto menos o tamanho dessa casa. Mas hoje, quantas casas nós temos aqui? Quantas casas do Senhor? E quando nós nos reunimos, a palavra fala que nós somos o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a glória revelada, perfeita do Pai. E Ele quer habitar em nós. Jesus falou assim em João 15: aquele que me ama será amado por meu Pai. E viremos para Ele e faremos nele morada. Então, nós somos o santuário, o tabernáculo, a habitação de Deus. Ele quer viver em nós. Tem muitas pessoas que querendo, morrer eu vou para o céu, né? Olha, o céu é lugar de habitação de Deus, então o seu coração é o céu. Ele quer morar, o Pai, o Filho, o Espírito Santo quer morar dentro de cada um de nós. Em Coríntios fala que nós somos o santuário de Deus, e quem destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus sois vós, e esse santuário é sagrado. Então você é precioso para Deus, você é importante para Deus, você é a casa de Deus. Ele quer morar, Ele quer viver dentro dessa casa que é o seu coração, a sua vida. Amém. Então nós vamos terminar dizendo: temos todo o tempo necessário para ti, Senhor. Temos todo o tempo necessário que o Senhor precisar de nós. Amém. As outras coisas, Senhor, se der tempo, nós vamos fazer. Nós vamos fazer aquilo que está no teu coração, Senhor. Amém. Porque sabemos que se nós buscarmos o teu reino, o teu justiça em primeiro lugar, o Senhor vai acrescentar, o Senhor vai nos surpreender de uma maneira extraordinária a nossa vida. Amém. Amém. Então que o Senhor abra os olhos do nosso coração, do nosso entendimento, para que nós possamos viver uma vida inteiramente para servir ao Senhor. Amém. Amém. Que o Senhor nos ajude Amém. a nós vivermos, Amém. nos movermos e existirmos para